Fala galera, estou aqui com meu amigo Vini, o homem que entende tudo de design, de Lean Inception, de tudo que é assunto, tudo que é tema do mundo, da galáxia. Fala aí, Vini. E aí, Fernandes, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Foi uma honra aqui, um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. Cara, eu que Vamos embora, vamos agradeço. falar um pouquinho. Vamos embora, vamos falar hoje sobre construção de produto digital. Galera, eu tenho um chamado aqui, cara, o primeiro convidado que veio aqui foi o Zé Júnior, né, que você conhece da K21. Uhum. E todo convidado que eu trago aqui, eu fiquei pensando, né? Eu tinha que trazer pessoas que honrassem o Zé, porque o Zé que estreou o canal aqui, né? E você é o cara que, para mim, tá muito ligado a isso também. A gente fez um treinamento contigo de Lean Inception, foi muito massa. Você foi o facilitador ali, putz, e aí o Zé, a gente conversou bastante sobre aquele treinamento e tudo. E ali eu vi que você era um cara que estava inserido na vida real, né? Tá no mundo real. Hoje você está como Agile Coach, né? Hoje você lidera times aí, né? Como Isso. Agile Coach. Qual Como que é a veio tua com- visão, cara, para a gente iniciar o nosso papo aqui sobre construção de produtos? O que você está vendo aí? O que você fala sobre isso? A galera está construindo produtos, você acha que da melhor forma, de uma forma. Como é que tá? Como que você está vendo isso? Cara, eu acho assim, ó, de alguma forma os produtos estão saindo, né? Eles saem de alguma forma, né? Então dá um escorrega aqui, outro ali, faz de uma forma errada aqui, outro ali, acerta ali, mas eles estão saindo. A questão é, eu vejo muito assim, a maneira com que os produtos estão sendo entendidos, a necessidade deles. Muito vem assim, preciso disso, uma demanda. Chega a demanda e a pessoa já sai construindo. Ah, só entende o que precisa fazer e sai fazendo. E esquece de olhar se qual que é a real necessidade disso. Qual que é a dor desse cliente? Né? Por que eu estou fazendo essa demanda aqui? Né? Em que momento da minha jornada é a dor que essa demanda está sendo demandada para mim? Né? Alguns dizem para mim, ah, Vinícius, mas vem lá de cima, cara. Tem que fazer? Tudo bem. Mas você, como dono do produto, como responsável por ele, você precisa entender qual dor você está sanando, né? O problema, a necessidade, para que lá na frente você possa validar, você possa coletar feedback. Resolveu mesmo aquela dorzinha que a gente conversou lá, da demanda que foi pedido? Né? Resolveu? Se resolveu, até onde resolveu? Né? E da onde não resolveu, o que eu preciso fazer para melhorar? E aí eu retroalimento meu backlog. E aí eu vou. Aí eu entro nesse ciclozinho ali, né? Ciclozinho de startup, né? E vai. Mas eu preciso hoje entender melhor as dores, cara. Os produtos saem, mas às vezes eles não saem tão, tão melhores quanto eles poderiam ser, né? Com uma agilidade maior, né? Se eu olhasse um pouco mais para trás, em vez de só tirar pedido. Né? Eu sempre falo com o pessoal, eu não faço nem a analogia muito do garçom, tá? Mas eu faço mais a analogia do dono do restaurante mesmo, que sabe tudo, que sabe se o cara gostou, se não gostou, que tipo de comida ele gosta, como que ele gosta de que seja apresentado, o prato, o ambiente, né? A música que vai tocar, a recepção que o próprio garçom vai fazer, né? A pessoa que está recepcionando, a cor. Ele está envolvido em tudo, então ele sabe do produto do começo ao fim, como é que é feito lá na cozinha, né? Se tá tudo nos conformes. Então, o cara que é o dono do restaurante, eu faço paralelo com o PO. Esse cara é o responsável por tudo que está acontecendo, né? Não é só ser um garçom de tirar pedidos, né? O garçom faz parte de um mecanismo todo em que ele vai poder coletar feedback do garçom também, do barman, do cozinheiro, dos clientes, né? Então, ele precisa estar antenado nesse todo, né? Da hora que ele vende o prato, o restaurante dele, a hora que ele coleta feedback de quem foi lá, né? Então, eu faço meio que um paralelo aí de quem
tá nesse mundo, não só o PO, né? Porque a gente fala PO já vem Scrum na cabeça, né? Que é um papel do Scrum. Mas quando eu falo o PO, eu já imagino qualquer pessoa que tenha gestão ou que é responsável pela vida desse produto, né? Seja PO, seja outro nome, talvez um PM, né? Um Product Manager, um líder de produto, não sei, alguém voltado a produto, que é responsável pelo sucesso daquele produto. Até um gerente de projeto que está ali atuando, né, que trocou ali de projeto para produto e que está ali atuando com produto, né, a vida desse produto. Então, a minha percepção é que falta muito. E, e eu vejo que é por falta mesmo de, talvez, de experiência e de pessoas para conduzir. E por causa da pressa de ter o negócio logo entregue para o cliente, né? Para quem demanda. Né? Falou, pô, meu cliente está esperando, ele quer isso, então faz isso, né? Então tem N fatores, né, que acontecem. Às vezes a área de experiência é um funil, né? É um gargalo. Então tem N coisas, tem que olhar todos os contextos aí para definir melhor, mas para mim, mais é essa questão de querer as coisas logo, né? Confundindo rapidez com agilidade e a falta de experiência mesmo, de, poxa, experimenta olhar para trás para você fazer aqui ali depois, sabe? Eu acho que é isso. É interessante a sua visão, ela conecta com aquilo que eu vejo também. Tem diversos vídeos no nosso canal falando sobre isso. A pressa, a afobação, cuspir feature, enfim. Agora, deixa uma coisa que... Uma pergunta, é uma dúvida mesmo, tá? Você é uma pessoa que tem muito conhecimento sobre design sprint e muito conhecimento sobre design thinking. Ok. Isso te coloca naturalmente com um olhar mais para o usuário e mais para o problema primeiro. Isso, entre aspas, força você a mergulhar Uhum. nisso, a entender. Será que não está faltando um pouco disso? Esse olhar mais de design, de empático, para ir atrás do problema, para fazer uma investigação. Será que não está faltando isso? Por exemplo, essa expertise que você tem, que você domina tanto, será que não falta um pouco disso? Falta, eu acho que falta sim, falta entender o porquê que eu preciso disso, né? Aí, de novo, aquela pressa de querer fazer logo, mas eu vou ter que entrevistar, eu vou ter que observar, eu vou ter que criar persona, eu vou ter que mapear a jornada. Não, nem sempre. Depende em que momento você está. Se você já tem a funcionalidade, ou vamos dizer, o item de trabalho, né, já concebido, e é isso que se quer, que quer que seja construído, não custa você investigar. Tu não tá fazendo algo para criar algo diferente daquilo que foi te pedido. Não. Você lá para entender o que realmente isso daqui vai ajudar e a quem vai ajudar, em que momento vai ajudar. Isso, Fernandes, a gente, eu já estou indo lá na frente. Isso ajuda muito quando você mostra isso para os desenvolvedores. Cara, a visão que os caras têm do que eles precisam fazer é outra. É outra. Hoje, a gente trabalhando ali com o cliente, a gente ajuda eles, né, a mapear a jornada atual, entender em que ponto dessa jornada precisa ser alterado, cria uma nova jornada, e dessa jornada a gente faz um service blueprinting, com as camadas de regra de negócio, mainframing, algum outro ator que tenha, né, tipo um canal, um cliente que vai interagir, qual que é a ação que ele toma, dessa ação, o que que faz lá dentro do banco, na arquitetura, né? Nisso surgem dúvidas, quais dúvidas surgem aqui, vai buscar, vai entender. Cara, na hora que mostra isso pro time, o time fala, entendi.
fácil. Refinamento é assim, ó, um tiro. Lindo, lindo, lindo. Só que assim, falta muito entender, é que a gente tem muito, você vê as pessoas falando de design, né? Ferramenta, design thinking é uma ferramenta. Não, design thinking não é uma ferramenta. Ela contém N ferramentas que ajudam a aplicar o seu mindset. Design thinking é uma abordagem, é um modelo mental, né? É uma mentalidade em que eu vou divergir e convergir no pensamento, centrado, né, centrado no ser humano e com os três pilares, que é empatia, colaboração e experimentação. Eu tendo isso em mente, qualquer ferramenta técnica que existir, eu posso olhar, eu olho o meu contexto e vou falar, preciso divergir no pensamento. Que ferramentas eu vou usar? Essa. Preciso convergir agora. Que ferramenta eu vou usar? Ou técnica? Essa. E assim por diante. Ideação. Pô, mas qual que eu vou fazer? Prototipação, teste. Então, eu tenho que ter em mente que isso é um mindset. E se eu tiver isso em mente, qualquer ferramenta eu vou utilizar com uma melhor precisão, né? O melhor aproveitamento desse modelo mental, né? Então, eu acho que falta um pouquinho disso. Por quê? Se eu falo do modelo mental, e aí na prática, né? Chega uma demanda que eu preciso fazer. O que eu vou fazer? Eu não vou só entender como fazer. Eu vou entender, eu vou explorar, eu vou divergir. Tá, essa funcionalidade vai entrar onde? Vai entrar aqui. Essa jornada ou esse processo que ela entra aqui atende que cliente? Esse. O que acontece hoje sem ele? Como ele se vira sem isso? Porque muitas vezes só essas perguntinhas básicas de entender a jornada, quem é e como ele se vira hoje sem isso, né? Pode surgir vários insights que aquela demanda pode ficar até mais simples ou você melhorar ainda mais aquilo que o cara está pedindo. E aí você entrega muito mais valor, ou melhor, você faz com que o teu cliente perceba muito mais valor do que você acha que entregaria só de entregar aquilo que foi demandado sem antes entender, verificar, né? E ter a curiosidade de ver qual dor eu estou sanando. Uma vez que eu sei qual dor eu estou sanando, a hora que eu entregar para ele lá, eu vou lá e falar assim, querido, você tá tudo certo? Tá conseguindo? Resolveu o teu problema? Me dá um feedback disso aí. Podia ser assim, assim, assado. Opa, bacana. Retroalimento backlog. Melhoro, entrego, coleto feedback. Se precisar melhorar, backlog. E assim por diante. E assim a gente vai. Cara, muito legal isso, ver você falando desse jeito, muito legal. E agora, uma coisa que me ocorreu quando você falava, por que que você foi buscar design sprint, design thinking? Quando você teve esse estalo? Porque, assim, para você é muito natural hoje. A gente vê você falar propriedade, é muito natural, né? Só que a impressão que eu tenho, é uma impressão, que eu acho que conecta com o que você está falando. O Vinícius, ele é uma exceção de uma exceção de uma exceção. Uma pessoa que foi estudar, se aprofundou naquilo, nesse pensamento, nessa mentalidade de investigar, né? E, e parece que a galera não se deu conta disso, né? De ir atrás, né? Como é que você Sim. chegou nisso? Por que você foi atrás de design thinking, ou design sprint, ou de abordagens que fazem você mergulhar mais no problema? Como é que você chegou nisso? Tá, vamos lá. É bem interessante, porque eu trabalhei pouco mais de 17 anos como desenvolvedor, tá? Desenvolvedor Oracle e Oracle EBS. Em muitas empresas, eu não tinha tester. Eu é que testava e depois entregava para o usuário fazer o teste final dele e homologar. Teste de desenvolvimento para me ajudar e homologar. Tá? E muitas delas, eu fazia o protótipo. Eu era um dos poucos desenvolvedores que fazia protótipo de tela e validava com o usuário o protótipo. Tá? Então eu já tinha um pouquinho disso. Só que quando eu me mudei aqui para o Rio Grande do Sul,
eu fiz um seminário da ONU chamado Empretec, tá? Que aqui no Brasil é ministrado pelo Sebrae. Tá? Então, são 6 dias de trabalho, de empreendedorismo, né? Então, são 10 competências e cada competência tem 3 características, tá? E aí eu trabalhei isso no Empretec e eu sempre tive essa vontade de empreender, né? E aí eu terminando isso, eu fui trabalhar com o meu sogro na empresa dele, que era só ele mais um rapaz. E aí era uma empresa que fabricava galocha, mas muito diferente do que a gente entende que é galocha. A galocha dele é uma proteção para calçado, né? Então você veste por cima do calçado. E tem uma que era para motociclista. Só que eu entrei na área de vendas para ajudar ele a vender. Aí, com o tempo, eu fui para o financeiro e administrativo. Então, eu fiquei com as 3 coisas eu cuidando sozinho, né? Eu e ele, né? No caso. E aí, eu ficava pensando, pô, por que que não vende ali? Por que que não vende assado? Por que que diminuiu o pedido aqui? Então, eu tava como um PO, né? Na época, eu nem conhecia o termo. Eu tava como o dono do produto que eu estava vendendo. Então, eu tinha que entender. E como isso? Fiz curso de negociação, persuasão, financeiro, fiz um monte de curso, fui aprendendo um monte de coisa, fui lendo outros livros, e um dia eu caí no design thinking. Falei, caramba, que coisa legal. Vi um vídeo aqui, outro ali, a maioria em inglês. Aí eu, preciso procurar. Procurava aqui no Rio Grande do Sul, hoje eu moro em Novo Hamburgo, e não achava. Só tinha em São Paulo. Só em São Paulo. Aí até que eu achei teve um workshop aqui numa universidade aqui, aí numa outra universidade teve outro workshop, e eu fui participando desses eventos aqui, e eu tive essas 2 experiências. Mas as coisas não se conectavam para mim, porque simplesmente me dava um mapa de empatia, eu tinha que preencher sem conexão, então para mim era muito confuso. E eu fui estudando sozinho. E aí eu falei assim, vou para São Paulo. Fui para São Paulo, aí eu fiz um curso. Aí, não, na verdade, antes de eu ir para São Paulo, eu já tinha entendido o Double Diamond, né? E falei assim: vou fazer entrevista. Divergir. Vou fazer entrevista, né? O primeiro diamante ali do duplo diamante. Peguei meu telefone e liguei para 32 agências de moto, né? Lojas de motopeças que vendia a galocha aqui na cidade, só na cidade de Novo Hamburgo, onde eu moro. De 32 motopeças, apenas uma me disse que vendia mais a galocha. Apenas uma. Eu falei, mas por quê? Porque a galocha eu vendo ela mais barata que a bota de borracha. Agora eu entendi. As outras vendia mais caro. E eu comecei a coletar feedback. Mas por que que você vende a outra e não vende a galocha? Aí ele começou a me dar o feedback. O pessoal fala que dependendo do calçado, eu preciso. É ruim de calçar, porque é borracha com borracha, fica difícil de vestir. Dependendo do calçado, fica muito mole, fica ruim de andar, aí fica feio. E o motoboy quer andar mais ajeitadinho, né? Dependendo do motoboy, mas a maioria quer andar mais bonitinho, ajeitado, né? E ela é muito pesada para ele andar. Então fica o tênis mais a galocha mais pesada. Olha quanto feedback eu consegui em 2 horas de conversa. 2, 3 horas ligando de conversa. Olha quanto feedback bacana. O que eu fui fazer? Eu peguei uma galocha, cortei ela no meio, peguei esqueci o nome, o aparelho para medir a espessura. Não sei se é um paquímetro. E aí eu medi a espessura da sola, medi dos lados. Pô, isso aqui, pode diminuir assado, pode ser aqui. Aí eu vi que cada uma galocha eu podia fazer 2. Olha quanta coisa. Montei um projeto. Só que o projeto, assim, ficou lindo. Eu ia reduzir em quase 50% o custo da galocha. Só de ter esse feedback da galera. Eu pensei, assim, para resumir, caramba, meu, esse design thinking é massa. E comecei a trabalhar, né? Só que assim, para resumir,
eu queria seguir de um jeito, meu sogro queria seguir de outro, e aí a gente acabou conversando e eu saí da empresa. E eu falei assim, design thinking, eu quero aprender. Fui para São Paulo, fiz fiz um workshop de 5 horas em São Paulo, né, na escola Design Thinking, e na mesma semana eu comecei a minha especialização em Service Design, né, empreendedorismo e inovação em serviços, em serviço, na Hive Lab em São Paulo. Fiquei 3 meses indo para lá para fazer essa especialização lá. E aí, cara, foi algo que mudou a minha vida, porque daquele momento em que eu entendi que, poxa, cara, com 32 entrevistas que eu fiz com um cara de vendas de cada motopeça por telefone, né? Eu já direi vários insights. Meu, olha aí, quanta coisa eu consigo melhorar só de conversar com as pessoas. E aí eu tirei a minha especialização e comecei a trabalhar. Treinamento de Design Thinking, fiz muito trabalho, fiz algum trabalho gratuito para algumas pessoas, né, para pegar bagagem, pegar currículo, né, para ajudar, né? E aí comecei da consultoria, da treinamento em company, e aí entrou o design sprint, aprendi design sprint, comecei a aplicar também, comecei a dar workshop e assim por diante, né? Então foi assim que eu entrei no design thinking, cara, por aprender e aplicar, né? Por isso que eu falo, se você eu aprendi, eu vi o valor porque eu apliquei e eu vi que o resultado que isso ia gerar, né? Por isso eu gosto tanto do design thinking. Cara, que legal. Puta, que História massa. comprida, tentei Não, mas resumir ao que máximo. legal. Cara, que legal. Agora, é, nossa, você tocou num ponto que para mim é muito crucial, que é o seguinte. Você teve a vontade ali, né? Será que não está faltando um pouco de vontade nas pessoas de querer aplicar, de simplesmente só aprender algo, ler ou estudar ali, mas essa vontade de, cara, eu posso aplicar isso, fazer um pequeno experimento? A impressão que eu tenho é que falta um pouco disso. Falta, eu acho que falta coragem. Acho que falta coragem, sabe? Eu fiz na semana retrasada, eu fiz uma certificação de alta performance, tá? Do João J. Foram 5 aulas, mais as aulas complementares gravadas. E aí ele apresentou uma coisa chamada ponto cego. Ponto cego, acho que é isso. Enfim, é algo assim, o Fernandes, que existem coisas que você tem que fazer, tá? São coisas que pode, que tudo bem, é o teu papel, tá dentro da empresa, é legal, você faz. Então, são coisas que eu faço. Existem outras que são proibidas. Você não pode fazer dentro da empresa. É antiético, é imoral, prejudica alguém, né? Então, são coisas que são proibidas e essa zona você não deve entrar, tá? Cultura, né, tal. Só que existe uma outra zona que é opcional. E essa é o do ponto cego. Essa é aquela que você não, ninguém quer fazer, ninguém faz, ou ninguém vê que dá para fazer, que é ocupar um lugar no espaço, tá? É o espaço vazio. Desculpa, é isso. É a teoria do espaço vazio. Ocupar este espaço vazio é você fazer além do que foi pedido para você, sabe? Tipo, não, você pensa assim, isso eu não vou fazer porque não é meu papel. Isso eu não vou fazer porque é outra pessoa que tem que fazer. Eu não sou pago para isso. Essa é uma bobagem que eu já escutei. Eu não sou pago para isso. Não, cara. Se você ocupar esse espaço vazio, as chances que você tem de crescer, tanto como profissional como dentro da própria empresa, é grande, porque você é o diferencial, né? Só que falta coragem das pessoas entrarem ali e fazer
aquilo que não foi pedido para fazer e que é um espaço que falta alguém ocupar, né? É ali que te dá poder, vamos dizer assim, né? O poder que é, poxa vida, o Fernandes enxerga e faz umas coisas, cara, que é além do que ele precisa. Vamos chamar ele. Quando você é autoridade, você tem poder. Quando você é referência, você ganha poder. E não é poder né, de ser chefe, de ser. Não, é de liderança, é de referência. Isso é a pessoa ter poder, é ser exemplo, né? E as pessoas têm medo disso, né? De falar assim, ah, vamos fazer diferente? É tão mais fácil fazer como, né, o beabá, o dia a dia, como eu sempre fiz, né? Ah, não, não vou me meter, não vai que eu faça errado, né? Então eu acho que falta, isso que eu falo, falta coragem para ousar, ousar fazer diferente, né? Experimentar, que nem tu falou, experimentar, experimenta, tenta ali. Ah, mas eu conversei com o meu chefe e ele não quer que eu faça assim. Tudo bem, ele não quer que você faça, mas dentro do teu time, por exemplo, tu não pode aplicar. Vai mudar o resultado? Opa, vamos experimentar. Muda o resultado. Não vai chegar na camada dele, do teu chefe. Faz, mostra o resultado quando ele vê assim, né, que eu apliquei isso e deu certo. Às vezes eu falo, cara, às vezes é melhor pedir desculpa do que pedir permissão, né? Desde, claro, você não machuque ninguém, não prejudique ninguém, né? E é isso, cara. Eu acho que falta isso, um pouquinho de coragem e ousadia para fazer diferente. Caramba, nossa. E, cara, assim, tô pensando uma coisa aqui, que é o seguinte, quando alguém vê o título desse vídeo, tá indo por um caminho que é completamente diferente, né? E aí, se a gente pensar um pouquinho, é exatamente o que você está falando. Então, assim, é muito legal isso, entendeu? Assim, por isso que assim, eu tenho feito sem roteiro nenhum. A gente Uhum. define um tema e começa a conversar e assim, você acaba levando a coisa para uma perspectiva. Cara, você falou do Joel J, que é um cara que eu tenho uma grande admiração. Conheci ele recentemente, que fui olhar a história dele. Todo mundo que fala de alta performance fala desse cara, né? E aí eu Sim. vejo você de novo, você fazendo diferente. Isso que você fez no design thinking, é esse, esse teu experimento que é sensacional. Agora você indo atrás da alta performance e aí conecta com aquilo que você falou no início do nosso bate-papo. A galera tá focada muito em ferramenta. Aí eu quero aprender o Figma. Eu quero aprender a certificação. Assim, não há nada de errado no Figma, não há nada Uhum. de errado na certificação, Ah, mas você precisa ter esse olhar, né, essa coragem que você falou, achei uma palavra diferente também, de tentar entender o problema, né, de errar dentro do teu ambiente ali, desde que isso não fira ninguém e às vezes vai ter algum desconforto e tudo. Legal, acho que é uma visão de produto, uma visão do profissional de produto que eu também sinto falta, que é entender o problema mais do que sair fazendo e achar que cuspir feature é a solução, né? pois é, E verdade. essa tara por feature, e sabe que o ano passado eu estava participando de um produto e estava se contratando um novo PO, a gente estava com uma equipe de consultores ali, e um dos POs o PO que foi contratado, um cara muito bom, ele falou uma frase muito marcante, ele falou assim, eu não vim aqui para construir feature. Eu falei, pô, esse cara é bom. E assim, eu vim aqui para entender problemas dos clientes, eu vim aqui para conectar o problema à estratégia do negócio, eu vim aqui para isso, né? Mas a minha parada não é feature, não. Então, acho que exatamente o que você está falando, né? Entenda primeiro o problema, olhe um pouquinho para o usuário com um pouco mais de carinho, né? Mas você falou uma hora também aí que eu gostei, que é conexão com o negócio, né? E eu sinto falta, às vezes, de conexão com o negócio. A galera tem ideias boas, ótimas, mas aquilo não conecta ao negócio. E aí volta exatamente para
não estamos entendendo o problema, né? Isso. Exatamente. Quando a gente fala conexão com o negócio também, a gente sempre lembra assim, dos objetivos, da estratégia, né, da empresa. E, e a empresa, você precisa conectar isso, você precisa pensar aonde a empresa quer chegar. É que empresas muito grandes, esses conglomerados, mais difícil ter essa estrutura, né? Porque ela tem que quebrar muito para baixo, né, dessa pirâmide. E se eu tenho uma estratégia, eu tenho um objetivo para alcançar, isso tem que estar muito bem claro para todo mundo, né? Porque isso vai descer nos seus departamentos. Porque como que eu chego nisso, né? E aí, a partir disso, é que as funcionalidades, as features vão surgir, né? Por quê? Porque são ações que precisam ser feitas para que eu alcance aquele objetivo principal, né? E não o contrário, né? Então, elas vão surgir de acordo com o objetivo principal e não a ação surge para fazer um objetivo. Porque eu preciso ter uma mira, né? Eu preciso ter um alvo, né? Se eu não tenho um alvo, eu posso tirar para qualquer lado, porque eu não tenho para onde acertar. Então, eu posso criar qualquer coisa e ir atirando. Posso criar N features, tentar achar N problemas aí e tentar e criar coisas, né? Então, eu preciso sim, dentro da empresa, estar conectado a essa visão de negócio, né? Tem que estar. Faz todo sentido, pô. Senão, estou criando uma solução, não vou nem falar feature, estou criando uma solução para quem? Sim. Para quê? Tem até uma imagem, eu acho que é muito clássica, que é um time atirando várias flechas, né? E um outro time atirando poucas flechas, mas acertando ali com direcionamento, output, outcome ali, né? Uhum. Outcome. Putz, pô, show de bola. Cara, é muito legal isso. Os POs que nos ouvirem e outros profissionais de produto vão tirar grande aprendizado dessa tua sacada. Agora, pensando nisso de construção de produto ou evolução de produto, porque assim, não é mais falta de abordagem. Então, vamos falar lá do design Uhum. thinking, ou falta de método, ou do design sprint, ou lean startup. Então, assim, a gente tem muita ferramenta, abordagem, método. Então, Uhum. assim, não é falta mais disso. A gente não pode alegar. Talvez seja desconhecimento, talvez seja não conectar não enxergar a oportunidade para aplicar, que é uma outra coisa que eu vejo muito também. Ah, mas por que eu vou te dar um exemplo que me marcou muito? A matriz CSD. A gente mostrou para um time da matriz CSD, e ele falou: Ah, entendi. Ele falou, então vamos usar, mas vamos usar onde? Por que que eu vou usar ela? Para quê? Vou usar onde? Maluco isso, né? Ah, mas é bem isso mesmo. Recentemente a gente fez eu e a Poliana, que é a pessoa que trabalha comigo, né? A gente montou um workshop diferente para POs, tá? E a gente montou ele pensando muito em mindset, tá? Bem naquilo que eu te falei. Cara, primeiro, se você tem um mindset do design, né? Que é o design thinking, né? O mindset do design é design thinking. Qualquer ferramenta você pode aplicar. E aí entra bem nisso que você falou, né? Por exemplo, design sprint. Design sprint é uma metodologia, tá? O que é metodologia? Aí tá falando, metodologia é o estudo dos métodos. Mas ele pode ser, a metodologia, um conjunto de métodos e ferramentas ou barra técnicas que eu vou utilizar para chegar a um resultado, tá? Então, dentro do design sprint, eu tenho várias etapas. Então, eu tenho lá 5 dias, no 2.0, 4 dias, mas dentro, para cada dia, eu tenho um método para encontrar alguma coisa, que eu tenho um output daquilo, tá? Então, ali, dentro desse método, eu utilizo várias ferramentas ou técnicas para que eu alcance isso. Então, eu tenho o que eu vou fazer, que é o método, e o como, que são as técnicas e ferramentas, tá? E eu passo por isso. E aí, quando você fala, aí subindo um pouquinho o nível, design sprint, o design sprint, a essência dele é design thinking.
é a abordagem do design thinking, porque você está todo o tempo lá dentro, divergindo e convergindo, divergindo e convergindo, divergindo e convergindo no pensamento. Você diverge para entender, diverge para definir, para analisar e sintetizar. Diverge, no mesmo dia você sai de lá divergindo com ideias e converge com as ideias para serem prototipadas no dia seguinte. Então você está todo o tempo aplicando o mindset do design, ou seja, aplicando o design thinking através de um método, ou seja, de uma metodologia, ou seja, que tem um passo a passo em que você aplica esse modelo mental. Saca? Aí você vai pensar assim, Leanception. Tem várias. Leanception é uma metodologia, que tem vários métodos lá dentro. Lá dentro eu tenho visão do produto, por exemplo, que é um método. Como que eu faço esse método? Aí eu vou fazer ele, aí eu vou aplicar técnicas ou ferramentas para que eu aplique esse método. Qual que é o resultado? Eu saí com a visão do produto que eu quero construir. Então, de uma certa forma, eu estou divergindo para eu ter a visão desse produto. Quais técnicas e ferramentas eu uso? Aí eu posso fazer, porque para cada linha eu faço um brainstorming. Eu posso fazer um brainstorming, como eu posso fazer um brainwriting, em que eu vou divergir com a galera e vou convergir. Né? Então eu estou sempre dentro desses ciclozinhos assim, sabe? Divergir, convergir pequenos duplos diamantes ou grandes duplos diamantes, né? O design thinking, desculpa, a Leanception, ele é tanto design thinking, né, que é aprender para construir, ou seja, eu vou pesquisar, vou entender, para depois eu construir e validar, e o Leanception, e o Lean Startup, que é eu vou construir para aprender, né? Onde eu vou sempre também construir, medir e aprender, construir, medir e aprender. Que eu saio lá com o meu MVP, com o meu produto mínimo viável, né? Se eu for pensar, pensamento Lean. Eu, durante a Leanception, eu estou sendo Lean todo o tempo, né? Eu estou olhando o que é o meu produto, não é o que ele é, o que ele não é, o que ele faz, o que ele não faz. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou eliminando o desperdício. O que ele não é? Eu estou levantando, eu sei o que ele não é. Então eu não vou perder tempo lá na frente com o que ele não é, com o que ele não faz. Eu estou criando meu fluxo de valor ali, né? Do Lean Thinking. Para depois lá na frente eu criar meu fluxo contínuo. Opa, tá aqui, ó. Criei então o quê? Meu sequenciador de funcionalidade. E dentro desse meio, design thinking rodando junto, né? Então, se eu tenho o mindset, só aqui eu falei de dois: Lean thinking e design thinking. E isso, design thinking, né? Falei dos dois. Dentro, se eu entendo que cada atividade eu faço isso, cara, vai que é um Doge. Fica clara a aplicação, fica claro o porquê que eu preciso fazer, aplicar aquela ferramenta, né, aquele método em cada etapa, né? Em cada atividade daquela, por quê? Porque eu estou usando o mindset. Então, para mim, tudo começa aqui, no mindset. Entenda o mindset. Né? Entenda. Aí, no nosso workshop, a gente fez mindset de design, mindset de lean, visão sistêmica, mindset sistêmico, mindset de resultado e teve mais um, mindset, não me lembro, mas pelo menos esses quatro foi o que a gente apresentou lá para eles. Tá? E traz toda a diferença na aplicação de toda e qualquer técnica ou ferramenta que você queira aprender. Porque depois o resto é ferramenta. É só saber como aplicar ela. O mais difícil é você ter um mindset. É ter o mindset e enxergar valor ali, sair desse modo piloto automático e sair Uhum. cuspindo feature, né? Que é uma coisa horrorosa, né? Mas a gente se vê muito ainda. E uma coisa que eu acho, que eu acredito, talvez durante muito tempo a gente construiu software cuspindo feature, década talvez 70, 80, 90. E aí as pessoas se acostumaram com essa forma de cuspir, o desespero, a tara por sair construindo, construindo, construindo. Tem desejos, né? É, e sem parar ali 5 minutos, dar um passo atrás, que é o que você falou, entender o problema, mergulhar um pouco, né? E o que é pior ainda, né? Ah, não, fazer isso demora.
fazer isso, nós não temos tempo, né? Se a gente não começar a mudar, a gente vai continuar fazendo as mesmas coisas sempre. Uhum. A Tem uma evolução vem máxima, disso, né? exatamente. Deixa eu ver se eu lembro dela. Tem uma máxima que diz assim, eu escutei num podcast, acho que hoje, hoje de manhã correndo. Ele diz assim, se eu tenho 2 dias para palestrar, eu não preciso me preparar. Agora, se eu tenho 15 minutos, eu preciso de dois. Não, se eu tenho 2 dias para palestrar, eu preciso de 15 minutos de preparo. Agora, se eu tenho 15 minutos para palestrar, eu preciso de 2 dias para me preparar. Né? Ou seja, se eu tenho tempo para falar algo, sim, que eu conheço, sem restrições, eu não preciso de muito tempo. É só você me dizer o que eu preciso falar, eu penso aqui e vou falar. Agora, se eu tenho só 15 minutos, eu preciso ser assertivo naqueles 15 minutos. Então, me dá 2 dias que eu vou pegar aquilo que eu sei, vou condensar, vou entender o que está me pedindo, e em 15 minutos eu te entrego. Né? Então, se eu preciso, se eu tenho, o tempo, eu não tenho tempo, então eu preciso condensar tudo aquilo que eu preciso fazer, né, para entregar naquele tempo menor. Então, eu preciso de mais tempo de análise para entregar em menos tempo. Mais ou menos isso. Cara, que legal, que maluco isso. Assim, é muito legal porque é uma forma que eu também vejo, né? E uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Todo mundo que eu chamar aqui, eu queria vir com a mente mais aberta e falar assim, caramba, eu tenho que aproveitar o conhecimento daquela pessoa, aprender o máximo, né? Assim, tem sido uma grata surpresa atrás da outra, o bate-papo, as coisas. E você está trazendo uma percepção que eu também tenho, mas com a tua leitura, com pitadas ali, com o reforço da questão do design. Essa história que você contou da Galoche, eu achei do telefonema, eu achei muito legal, né? E hoje eu ouço muito, né? Não sei se você já ouviu isso. A pessoa fala assim: ah, mas eu, não, eu tenho dificuldade em recrutar usuário. Cara, será que não está faltando um pouquinho de. Será que não é um pouco de preguiça, né? Porque hoje recrutar não é uma coisa tão difícil assim, né? Não é um. Você fez ligação telefônica. Você fez, Sim, né? Hoje a gente exatamente. tem tantos outros meios, né? Exatamente. Exatamente. Hoje tem outros meios, né? Aí tu pensa assim, ó. Mas eu não consigo, por exemplo, banco. Mas eu não consigo falar com o meu cliente PF. Como não? Tu não tem amigo que tem conta no banco que você trabalha? Tu não tem parente? Você mesmo não é usuário, né? Tu não pode perguntar para alguém, para o teu pai, para tua mãe, para teu irmão, para o teu vizinho, se ele tem ou se alguém tem conta no banco que você precisa? Cara, é só conversar com essas pessoas. Pronto, você já está fazendo discovery, já está entendendo, já está coletando feedback, né? Telefone, gera um formuláriozinho, fala assim, ó, nos grupos, pessoal, fazendo um trabalho aqui, pã, seleciona, coloca lá, se eu precisar, posso chamar, seleciona. O formulário serve para isso, para você olhar, olha as respostas, porque você vai botar perguntas-chave, olha as respostas, esse aqui vale a pena conversar. Vamos ver se ele diz que posso encontrar ele. Tá aqui o WhatsApp dele, diz que pode, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, conversa com esse cara, chama ele, faz uma callzinha com ele, né? Troca mensagem de WhatsApp. O ideal é que seja assim, ó, a gente poder, de preferência, ao vivo. Sim, Por quê? Porque a gente coleta não só o que a pessoa está falando, mas as expressões. É muito rico as expressões, sim, né? A gente sabe que 92% é expressão não verbal, sim, né? Só 7% é a verbal. Com sim. tonalidade de voz, expressão facial, expressão corporal, né? Então, tudo isso a gente consegue sacar para coletar informação e para fazer novas perguntas.
Você sentir que a pessoa ficou desconfortável com alguma coisa quando você perguntou. E aí você pode instigar. Por quê? Senti que você ficou assim, pá, né? E aí tu vai usando técnica para movimentar essa bola, né? 80-20, cinco porquês, perguntas abertas, né? Aí tu vai usando técnica. Por quê? Porque são técnicas que vai ajudar você a divergir no pensamento. Então você está aplicando o mindset novamente. Então você vai, né? é, é, dentro de uma abordagem, você consegue achar essas pessoas. Olha, o formulário é uma ferramenta. O que que eu fiz? Mindset divergente. Vou pegar aqui, porque deve vir um monte de gente, eu vou convergir naquilo que faz sentido para mim, né? E você teve o acesso à pessoa. Não precisa recrutar todo mundo de uma vez só. Agora, tem diferenças, né, Fernandes? Porque é mais difícil realmente para uma empresa grande. Como é que eu trago meu cliente para dentro aqui? Às vezes eu consigo, né? Agora, para uma startup já é mais fácil. Sim. Ela é menor, né? Ela está Menos mais ali para regras, menos, enfim, menos engessado, menos né? engessado, enfim. Então tá mais, né? Então tem tudo isso, né? A gente entende, né? A gente entende, mas tem maneiras da gente fazer diferente. Olha lá, eu fiz por ligação, cara. Telefone. É sensacional, Eu cara, é não muito tenho. legal. Ó, na internet, quantas são essas as motopeças? Liguei uma. Até um falou assim: não, não, a gente tem aqui estoque, não queremos comprar. Eu falei: não, mas eu não quero falar com compras, amigo. Eu quero falar com vendas. Me traz a pessoa de venda aí, eu quero falar com qualquer um do balcão aí, sabe? A pessoa já fica até meio resistente, né? Ele Ah, achou sim, estranho. Tô sentindo a voz, achou estranho. Mas, cara, tudo tem jeito, né? A gente mesmo é usuário das coisas. Então dá pra gente ter as nossas percepções e valida isso com outras pessoas. sim. É a Não é vontade de difícil. fazer, né? Não parar no obstáculo, né? Ligar, enfim, à disposição de fazer. Cara, que louco Viu, isso. Fernandes? Tem um livro chamado A Lei do Triunfo, né? Do Napoleão Hill. A nona lei diz assim: fazer mais do que o combinado. Segundo Napoleão Hill, essa é a lei, na visão dele, é a lei mais, das 16, é a lei mais importante. Fazer mais do que foi combinado. Tá? Que é onde você ocupa lá que eu falei da teoria do espaço vazio. Do espaço vazio. Legal. Cara, puxa, você deu tanta dica prática, tanto que o cara simplesmente pode ir lá desenvolver essa habilidade, estudar mais, procurar mais, literatura, curso, enfim, né? E tem os cursos com você que a pessoa pode fazer também. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo depois os links. Quando o Vini me passar, eu atualizo, porque os cursos do Vini, pessoal, eu fiz o de Lean Inception, eu recomendo. O Vini é um baita facilitador. Você tem uma experiência. Eu acho que quando nem se falava em facilitação, ele já era facilitador. Tem uma experiência incrível e eu recomendo. Cara, eu ficaria horas aqui, mas em respeito ao teu tempo, eu queria te deixar. Você falou muita coisa, muita dica, muita coisa da vida real. Mas se você fosse deixar mais uma dica para esses POs que querem construir produtos ou evoluir produtos, de tudo que você falou muita coisa prática ali para o dia a dia. Mas o que que você daria de dica extra, uma dica adicional que você acha que poderia fazer diferença, além de todas que você já falou? Poxa vida, uma dica extra. Cara, eu acho que trabalhar muito, acho que não é nem extra, mas é que o que eu já falei aqui, é trabalhar muito o mindset. Cada contexto tu vai precisar, né? Setar qual mindset você vai ter que usar naquele momento, né? Porque isso ajuda a te nortear, né? Se eu estou numa descoberta, mindset do design. Se eu estou ali entendendo o que eu vou construir, eu preciso ter um mindset lean,
Se eu estou entendendo a demanda, eu preciso ter uma visão sistêmica. Onde que isso impacta? Né? Se eu estou entregando, eu preciso medir qual resultado isso tá vindo, né? Do todo. Né? Eu tenho um roadmap todo para entregar. Como que eu meço, né, o que eu estou entregando? Né? Porque orientado a resultado é isso, é você aprender, você medir, coletar métrica, ver os indicadores, plano de ação e recalcular a rota para você alcançar o resultado que você espera. Então, saber setar os mindsets, né? Porque daí você tem um norte, daí você tem uma visão clara da onde você tem que chegar. Porque o resto é ferramenta. O resto é ferramenta. O cara que é dono do produto usa isso do início ao fim. Eu sempre falo assim, da dor à percepção de valor. Entende? Então, da dor é o que o cara está passando, a necessidade, o problema dele, até quando eu vou lá coletar feedback e vou perceber, buscar entender a percepção de valor que essa pessoa está dando naquela solução que eu construí. Então, sempre assim, da dor à percepção de valor, porque a gente não entrega valor. Quem percebe o valor é o consumidor, é o cliente. É a pessoa que está interagindo com aquela solução. Ela que vai perceber se tem valor ou não. Quer ver uma coisa? Vamos supor assim, ó, Fernando. Tu vem na minha casa e eu faço angu com moela ao molho. Ah, eu adoro. Agora o Fernandes não gosta. Pô, cara, mas isso é tão bom. Mas o Fernandes não gosta. Ele não percebeu o valor naquilo. Agora tu vem aqui, eu faço um assado de tira aqui e um entrecô para você que eu sei que tu gosta. E você percebe valor naquilo. Então, a percepção de valor é sempre de quem está recebendo o benefício. Então, eu acho que essa poderia ser uma boa dica final. É uma dica Prestar atenção sensacional. nisso. Preste É, atenção nisso, na percepção de valor do teu cliente. E não na que você acha que é valor, e sim na que ele percebe. essa do mindset e essa do valor, eu achei sensacional, gostei do exemplo. É aquela velha coisa, né? Vender churrasco para quem é vegano, né? Então ele não vai ver É, valor, logicamente, né? exatamente. Exatamente isso. Cara, que bate-papo massa aqui, Legal, né? é muito legal, cara. Eu queria te agradecer imensamente aí a tua generosidade, a tua disponibilidade e assim, você compartilhar, né? Eu acredito muito nisso. Compartilhar é uma oportunidade que você tem de ensinar várias pessoas, a começar por mim, né? E tive o privilégio de, mais uma vez, ouvir você, é um cara que eu admiro muito, que é um dos facilitadores, assim, absurdos, um cara que eu falei, caramba, como é que eu achava que era facilitador? Aí eu vi você, eu falei, caramba, eu tenho muito que aprender com esse cara. Cara, Faz. obrigado Legal. mesmo pela tua generosidade, pela aula, pela troca e pelos ensinamentos. E eu tenho certeza que os profissionais de produto serão caras que melhores a partir do que você trouxe aqui. Obrigado pela Uhum. tua generosidade mesmo, assim, de verdade. E cada vez que eu sento aqui, cara, eu aprendo coisas novas e assim, eu não consigo Imagina. digerir tudo na hora, sabe? Eu fico digerindo depois e vai caindo a ficha, mas muito massa o que você trouxe. Pô, obrigado mesmo, cara. Valeu. A galera vai curtir muito. Eu acho que acaba sendo outra dica aí. Se o PO ser além do framework Scrum, vai além, seja além, não fique restrito. Grandes organizações, o PO, a pessoa que está no papel do PO, não faz só aquela função. Ele tem outras departamentais, eles têm outros, né, tem chefe, né, tem a sua liderança externa à tua squad, muitas vezes. Né? Então, vai além, vai além do que o framework Scrum diz. Né? Não estou dizendo para sair, para não fazer o que o framework faz. Tem que fazer, é um framework, né, Fernando? É um framework, gente. Então, seguindo aquilo que está ali dentro,
Como você faz lá dentro é do teu jeito. Como você conduz a planning, como você conduz uma retrô, né? É do teu jeito, mas está dentro do framework, né? É que nem você botar roupa no armário. A estrutura tá lá, o framework tá lá. Se você vai botar a roupa dobrada, enrolada, em bolinha, é com você. Você está usando a estrutura. Usa a estrutura, é isso mesmo. Mas vai além, tá? Vai além. Além de você definir backlog e entregar. Vai coletar feedback. Vai entender a dor. Vai além. E é isso aí. Show de bola. Vamos Acho pro que... abraço. Galera, a gente encerra aqui. Valeu, vocês vão curtir muito esse vídeo. Mais uma aula do Vini aí. Valeu, nos vemos na próxima aí, meu amigo. Valeu. Aí, grande abraço, Fernandes. Grande abraço para toda a galera aí. Se quiser trocar dicas e ideias aí, né? Me acha no Instagram aí, me acha no LinkedIn, né, que a gente troca ideia, a gente conversa e vamos em frente. É isso Obrigado aí aí. pelo convite, Fernandes. Um Imagina, eu que abraço. agradeço. Vou deixar aqui o seu, as suas redes sociais, eu coloco na descrição do vídeo Tá bom. e a gente se vê na próxima. Cara, valeu, um grande abraço, valeu mesmo.